Hoje eu vou falar um pouco sobre o TEA, transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, ele é, desta forma como nós conhecemos, muito diferente do que era quando a primeira descrição de um médico chamado Kanner falou de crianças que tinham esses sintomas de estar de terem dificuldades de se relacionar, de viver o mundo exterior, vivendo muito mais o mundo interno, muitas vezes com alterações da linguagem profunda. Os estudos mostraram que dentro desses vários quadros com características de dificuldades de comunicação social, de sintomas repetitivos, comportamentos repetitivos, uma sensibilidade aumentada ao som, aos estímulos sonoros, luminosos, estavam dentro de uma categoria. Então, com a evolução, tanto os diagnósticos americanos, na versão atual, que é o DSM-5-TR, e a classificação da Organização Mundial de Saúde, que é a 11ª classificação internacional das doenças, a CID-11, dão o nome de transtorno do espectro autista. Então, são quadros que estão dentro de um espectro, então de uma variação, mas que têm coisas em comum, que são esses sintomas da comunicação social, alterações, dificuldades da comunicação social e sintomas repetitivos, estereotipados e hipersensibilidade a estímulos. Dentro desse espectro existem pessoas com quadros bem leves, que têm necessidade de um suporte leve, que desenvolve a linguagem, muitos até têm um desenvolvimento cognitivo acima da média, com QI elevado, e quadros muito mais graves, que às vezes não chegam a desenvolver a própria linguagem, necessitando de muito apoio e dependência. Então existem quadros dentro de um espectro muito amplo. Mesmo se nós formos considerar, existem pessoas que estão dentro desse espectro, têm sintomas característicos, mas não preenchem os critérios para o transtorno do espectro autista, não só pelo, às vezes, um número diminuto, menor de sintomas, mas pela funcionalidade. São pessoas que, pela sua capacidade cognitiva, até têm sucesso em profissões de várias horas, porque têm uma capacidade intelectual maior do que a média. Esses indivíduos não estariam doentes. Eles têm características, mas estão dentro desse espectro, numa borda muito externa dela, dentro da população geral. E aí a gente se pergunta, será que existe um aumento do número de pessoas com o espectro autista, os que têm um diagnóstico e que, de alguma forma, precisam de uma intervenção? Existe um aumento nos estudos da prevalência do TEA ao redor do globo. Mas isso se dá porque os diagnósticos se tornaram mais abrangentes e, principalmente, as pessoas têm um conhecimento muito maior do que é o autismo, e não só a população, como os próprios profissionais de saúde, acabam reconhecendo e fazendo mais diagnósticos. Então, aumento da prevalência do TEA. Mas não existe, na verdade, um aumento aí de uma prevalência real. Então, isso que nós estaríamos tendo mais casos ao redor do globo. Mas os estudos mostram em torno de 3% estimativa de pessoas estejam dentro do TEA. Né? Não existem outras causas para esse aumento, né? A não ser essas mudanças diagnósticas e o conhecimento sobre ele. Os diagnósticos dessas duas classificações são bastante semelhantes, mas têm características ali sutis que servem para o próprio clínico fazer o diagnóstico. O diagnóstico sempre deve ser feito por profissionais de saúde, de preferências especializados, e o melhor seria que fosse feito através de uma equipe multidisciplinar. Existem vários tratamentos que têm uma forte evidência de que funcionam. Então, quanto mais cedo a pessoa tiver um tratamento, uma orientação adequada, melhor vai ser a evolução dessa pessoa e um maior grau de independência, que é a meta do tratamento para as pessoas com o TEA. Existem intervenções comportamentais, como a ABA,
que é uma análise do comportamento aplicada, que tem forte evidência de que funciona, assim como uma versão mais voltada para crianças menores de 4 anos, que também tem essa linha comportamental. As intervenções baseadas em modelos de desenvolvimento têm uma evidência bem menor de eficácia. O treinamento dos pais tem também uma eficácia bem forte, de que faz diferença você treinar os pais para melhorar o comportamento e a comunicação no contexto familiar. Existem também abordagens pedagógicas que são baseadas em independência, em rotinas, suporte visual, que tem um efeito com bastante evidência, junto com algumas outras intervenções chamadas ASPECS, que é a Picture Exchange Communication System, que também tem forte evidência. As medicações são medicações usadas para sintomas específicos, como agressividade, impulsividade, insônia, hiperatividade, déficit de atenção, distúrbios do sono, comportamentos repetitivos. Cada um desses sintomas tem medicações também com forte evidência de que melhoram a intensidade dos sintomas e, com isso, facilita a aplicação das terapias que vão ajudar esse indivíduo no seu tratamento. Outras terapias, como ocupacional, com integração, a fonoaudiologia e a musicoterapia, também têm evidências de eficácia, sendo a fonoaudiologia muito importante com crianças que têm dificuldades e atrasos na linguagem. Existem intervenções que não têm comprovação nenhuma, como dietas sem glúten ou dietas sem caseína, suplementações vitamínicas, probióticos, câmaras hiperbáricas, homeopatia, quelantes, não tem evidência nenhuma. Uma outra questão bastante importante é pensar sobre a etiologia desses quadros. A etiologia é basicamente genética. Existe um fator genético muito, muito forte. O risco elevado de irmãos de pessoas com diagnóstico de autismo tem 10 a 20% também tem chance de ter o quadro. Então, existe um risco em vários genes, mas genético, do desenvolvimento do autismo. A heredabilidade é de mais de 50% a 90%. Né? Então, isso é muito importante a gente salientar, que é uma questão genética. Existem também fatores gestacionais e pré-natais, pré-natais, gestacionais e perinatais, ou seja, o parto, o puerpério, né, que são também importantes, como idade parental avançada, tem uma evidência moderada, presença de doenças maternas durante a gestação, como diabetes materno, gravídico, obesidade, hipertensão, infecções maternas durante a gravidez, exposições a certos medicamentos, como o valproato, que é um anticonvulsivante, uma prematuridade extrema, com menor de 32 semanas, baixo peso ao nascer, menos de 2,5 quilos ao nascer. Tudo isso faz com que aquela criança, durante a gestação e seu parto, né, o seu puerpério, tenha uma agressão, né? Então, o desenvolvimento dessa criança, incluindo o desenvolvimento do seu cérebro, vai ser afetado. E isso aumenta, então, o risco que esse indivíduo vá ter um transtorno do espectro autista durante a vida adulta. Existem fatores ambientais que são muito pouco conclusíveis, como exposição a pesticidas, solventes orgânicos. Existem evidências, né, que isso pode também afetar o desenvolvimento, poluição do ar, estresse maternal precoce, tem uma evidência fraca. Então, existem outros fatores com bem menos evidências que podem também estar aí levando a uma causa, aumentando o risco do desenvolvimento do TEA. Uma questão muito importante, que a gente sempre deve relacionar, que não existe uma relação com a vacinação. Isso surgiu, esse mito, com uma publicação falsa, que posteriormente foi desmascarada,
de um pesquisador em 1998, Wakefield, publicou numa revista muito importante, o Lancet, sugerindo que existiria uma associação entre a vacina tríplice com o autismo. Isso foi totalmente desmascarado, visto que isso não existe. Ele teve que se retratar, né? Esse artigo dele foi considerado fraudulento e ele perdeu a sua licença médica no Reino Unido, onde ele residia, e foi retirado esse artigo da publicação já há mais de 15 anos. Então, não existe nenhuma associação com relação às vacinas. Isso é importante a gente ressaltar. Então, era isso que eu queria falar sobre o autismo.